Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão aqui acompanhando o canal. Mais uma vez aqui o professor Lucas, do curso de Direito Tributário e Processo Tributário, em especial para os alunos que estão prestando o exame de ordem, a OAB, como também aqueles que estão na faculdade tendo os contatos com a disciplina. Pessoal, hoje nós vamos continuar a aula que a gente já começou, falando a respeito do crédito tributário, e no finalzinho dessa aula eu falei o que é o lançamento tributário, inclusive o conceito de lançamento. Agora, nessa próxima aula, nós vamos estudar as modalidades de lançamentos tributários. Eu falei para vocês o conceito geral previsto pelo CTN. Agora, nós vamos estudar os 3 tipos de modalidades de lançamento tributário, sendo que, a depender de cada tributo, existe um lançamento específico para cada um deles, inclusive previsto em lei. Vamos começar, então, o nosso estudo. Não se esqueçam, antes de começar, de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrevam no canal e acessem o meu site proflucasdireitotributário.com.br proflucasdireitotributário.com.br. Lá vocês vão ter todas as informações sobre mim, inclusive acesso às minhas redes sociais e também ao meu e-mail, para vocês tirarem suas dúvidas. Se vocês quiserem passar as dúvidas de vocês aqui embaixo no vídeo, fiquem à vontade. Vamos lá. O lançamento, pessoal, ele poderá ser então de 3 modalidades. Nós sabemos que, no geral, o lançamento é um ato administrativo praticado pela autoridade fiscal competente com a finalidade de dar materialidade à obrigação tributária prevista em lei. Então, a obrigação tributária, ela já existe, mas ela precisa ser materializada. Como é que ela vai ser materializada? Pelo lançamento, que vai constituir, que vai dar origem ao que nós chamamos de crédito tributário, que é o valor a ser pago pelo contribuinte devedor. Muito bem, mas como que vai ser feito esse lançamento? Nós temos 3 tipos. Lançamento de ofício, lançamento por declaração ou misto, também chamado, e lançamento por homologação. São 3 tipos de lançamento. Lançamento de ofício, lançamento por declaração ou misto e lançamento por homologação. Nessas 3 modalidades de lançamento, cada uma delas tem um nível de participação do fisco e do contribuinte. Em uma modalidade de lançamento, nós temos o fisco participando totalmente da elaboração do crédito. Não há colaboração com o contribuinte. Em outras modalidades de lançamento, como lançamento por declaração e homologação, o contribuinte tem que contribuir com o fisco de certa forma. Só o lançamento de ofício, em que apenas o fisco cuida de todas as etapas do lançamento. Mas no lançamento por declaração e por homologação, o contribuinte tem que participar em conjunto. Lançamento de ofício ocorre para impostos como o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e, no caso, também das taxas. Nesses tributos, pessoal, eu não participo da parte do cálculo, da declaração de informações ao fisco, porque o fisco já tem todas as informações que ele precisa. Por isso que, por exemplo, quando a gente paga o IPTU nas nossas casas, para quem mora em zona urbana, ou o IPVA para a posse de bens considerados veículos automotores, o carro, a moto, nesse caso, a pessoa já recebe o carnê. E no carnê já tem o valor pronto, não precisa passar nenhuma informação ao fisco, porque ele já tem. Ele já tem todas as informações que precisa para lançar aquele tributo. O município, por exemplo, quando lança o IPTU, ele não precisa perguntar para o contribuinte sempre as informações. Ele já tem o valor venal do imóvel, ele já sabe a alíquota, já sabe quem você é, os seus dados pessoais. Então, ele já pega tudo isso e deixa já o imposto lançado e te entrega o carnê para você pagar e poder exercer sua propriedade ao longo daquele ano. É um imposto anual. Assim como o IPVA também. O IPVA também é anual. Nós pagamos sempre no início de cada ano. Ele já tem os seus dados pessoais. Ele já tem os dados do seu carro, da sua moto, do seu veículo automotor. Ele sabe quanto vale. Ele sabe o valor de mercado. Então ele não precisa da sua ajuda para lançar esse tributo. Ele cuida de todas essas partes. Inclusive para lançar as taxas. Exemplo da taxa de emissão de passaporte. Quando eu peço à Polícia Federal a emissão de um passaporte novo, caso tenha o meu antigo e expirou o prazo, eu peço uma nova emissão, uma segunda via. E nesse caso, ele vai fazer toda a parte do lançamento e só te entrega o boleto para pagar. E assim, você pede para a Polícia Federal
criar este passaporte novo para você. Então, são exemplos de tributos em que são destinados ao lançamento de ofício. E quem prevê isso é a própria legislação e o Código Tributário Nacional. O lançamento por declaração ou misto, o contribuinte ele colabora. Ele vai colaborar em partes, em paridade com o fisco. Ele passa algumas informações, mas o fisco também vai agir nessa etapa. E aí, o exemplo que acontece isso é o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos. Ou seja, quando nós temos aquele imposto estadual que é cobrado, quando eu, por exemplo, compro um imóvel e quero transferir essa propriedade para uma outra pessoa, nesse caso, na celebração de compra e venda de um bem imóvel, incide ITBI estadual. Ok, mas eu tenho que prestar informações ao fisco sobre essa transmissão dos bens imóveis? Sim, mas o fisco também vai colaborar em conjunto com você para constituir a obrigação de ITBI. Muito bem, mas o lançamento por homologação, ele é mais difícil para o contribuinte, porque o contribuinte tem que fazer mais coisas do que o fisco. Ele cuida de tudo. Exemplo da declaração da homologação do imposto de renda. Imposto de renda, assim como todos os tributos federais, são destinados ao lançamento por homologação. Então, eu vou ter que passar não só as informações ao fisco, lá no site da Receita Federal, sobre o imposto de renda, quem são os meus dependentes, qual que é o meu patrimônio, quanto que eu ganho de salário a cada mês, todas as informações solicitadas. E não somente isso, eu vou ter que pagar o valor que eu calculei. Depois de feito isso, eu só mando para o fisco de mão beijada tudo feito, e se estiver certo, ele só confere ali e carimba, homologa, confirma o que eu já fiz. Então o fisco não fica com a parte mais difícil, quem fica sou eu. Isso ocorre para todos os tributos federais, inclusive o chamado imposto de renda, da pessoa física e jurídica, que são um dos mais famosos aí. E também para o imposto municipal, o ISS-QN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e também para o imposto estadual ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Lembrando, pessoal, que como nós estamos numa etapa em que está tramitando a reforma tributária no Congresso, ainda, pelo menos nessa data que eu estou falando hoje, 18 de julho de 2023, ainda o Senado não se manifestou, o Congresso está em recesso nessa época. Mas quando o Senado se manifestar, quando houver a aprovação do projeto, aí lá na frente a gente comenta que aí vai sair o ICMS e o ISS. Mas por enquanto, no atual regime que ainda temos, se aplica também ao ISS-QN e ao ICMS, tá bom? O lançamento por homologação. O artigo 149 do CTN. O que é o artigo 149 do CTN? O que a gente pode dizer sobre ele? Que é a definição do que é o lançamento de ofício, que é o mais fácil, o fisco cuida de tudo, eu só pago o valor e acabou. O lançamento de ofício é o seguinte: o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Quando que ocorre o lançamento de ofício? Quando a lei assim o determine. Aí ele fala em vários incisos, né? Esse é o inciso primeiro. Quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação tributária. Quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender nos prazos e na forma da legislação tributária a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente a juízo daquela autoridade. Inclusive, quando há, no caso de omissão de informações ou o contribuinte não quer colaborar, então o fisco pode, mesmo nos tributos que são destinados à declaração e homologação, o fisco pode, já que você não quer fazer, eu faço então e você vai ter que pagar. Quando se comprove, eu vou ler alguns incisos, pessoal. O inciso 5. Quando se comprove omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada, no caso responsável tributário, no exercício da atividade a que se requer o artigo seguinte. Aí o inciso 6. Quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária. Inciso 9. Quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de ato ou formalidade especial. Então, todos os incisos, eu não falei todos, mas eu falei só alguns, inciso 1 até o inciso 9, fala de hipóteses em que se destina o lançamento
no caso, por de ofício. Só que o inciso 1 já fala, quando a lei assim o determine. Então, a primeira hipótese é quando a lei já determina assim. Então, a lei que determina, por exemplo, que o IPTU, IPVA e as taxas devem ser destinados ao lançamento de ofício. Então, a lei determina. E nas outras hipóteses é quando, por exemplo, tem prestação incompleta das informações por parte do contribuinte, aí nesse caso não se dá para fazer o lançamento por homologação ou declaração, então se lança de ofício. E aí é o último recurso que o fisco tem para lançar aquele tributo, se o contribuinte não está colaborando ou está colaborando de maneira insatisfatória, não passando todas as informações necessárias para o devido lançamento daquele tributo. Também tem até uma outra possibilidade, quando, vamos citar um exemplo, o contribuinte chega no aeroporto e ele é parado por uma autoridade alfandegária. E ele traz vários presentes de fora. Imagina alguém que chegou da Disney, comprou vários presentes, só que ele passou da cota prevista em lei, que até $500 pode-se comprar produtos lá fora, só que se passou dessa cota, ele tem que declarar as informações ao fisco e pagar o tributo devido. Vamos supor que ele passou dessa cota de $500. Ele não quis declarar, não pegou nota fiscal, e aí simplesmente ele tenta passar ali de fininho ali pela área ali do aeroporto, que está escrito nada a declarar, só que ele é parado pela autoridade administrativa. A autoridade diz o seguinte, vem para cá e vamos verificar se é verdade mesmo que você não tem nada a declarar. Aí ela descobre, revisitando a mala da pessoa, que tem vários produtos comprados, produtos caros, que já passa da cota de $500. Se o contribuinte diz, olha, eu não tenho nota fiscal, a autoridade pede para ele, né, ou para ela, cadê a nota fiscal desses produtos? Eu não tenho, eu não sei qual é o valor deles. A autoridade, a Receita Federal, pode ver isso na internet, fazer uma pesquisa prévia e fazer um aproximado do valor que ele está devendo. E aí ele lança o tributo de ofício. Se o contribuinte não quer colaborar, devendo colaborar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer eu mesmo, o fisco, e você vai ter que pagar o tributo. Isso é um outro exemplo em que é possível o lançamento de ofício. O lançamento de ofício não existe só como uma modalidade única, mas ela pode substituir o lançamento de homologação e declaração quando o contribuinte não quer declarar, quando o contribuinte não quer colaborar. E se ele não quiser colaborar, aí o fisco faz e lança o tributo. O parágrafo único desse artigo diz o seguinte, a revisão do lançamento de ofício só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. Lembrando do prazo por declaração, o prazo de decadência, desde o lançamento até a constituição do crédito, ou melhor, desde o fato gerador até a constituição do crédito, ele tem um prazo de 5 anos. Se em 5 anos a autoridade administrativa competente não lançar aquele tributo, ela não vai poder lançar mais. Então, o lançamento deve observar esse prazo decadencial, sob pena de nunca mais a autoridade poder lançar este tributo. Muito bem. Aí o artigo 147, que também é um artigo anterior, que fala a respeito das modalidades de lançamento, ele fala de uma outra modalidade. Nós estudamos primeiro o lançamento de ofício, e agora nós vamos falar sobre o lançamento por declaração. Cuidado, pessoal, com esse nome, lançamento por declaração. Então o imposto de renda é sujeito ao lançamento por declaração. Por quê? Porque não tem a declaração do imposto de renda. Cuidado, declaração do imposto de renda não tem nada a ver com lançamento por declaração, tá? Cuidado com essa definição, porque o imposto de renda é sujeito ao lançamento por homologação, assim como todos os tributos federais, inclusive todos os impostos federais que envolvem imposto de renda. Então, imposto de renda é lançamento por homologação. Lançamento por declaração é outra coisa, tá? Então, deixe isso bem claro aí no Vademecum de vocês. Embora não dá para escrever no Vademecum para quem vai levar para a OAB, não escrevam nada, mas deixem no caderninho de anotação e estudo de vocês, tá? Mas deixem grifado pelo menos o artigo 149. O artigo 147, anterior, ele fala sobre a segunda modalidade, que é o lançamento por declaração. O que é? O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, prestar à autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. Então, há a prestação das informações acessórias.
Então, a prestação das informações acessórias são necessárias para a devida fiscalização tributária, até o CTN fala disso. Então, nesse caso, há um lançamento por declaração. Você apresenta as informações ao fisco para que, com base nessas informações, ele possa obter os dados necessários para o devido cálculo e depois o devido pagamento do valor certo do tributo. Parágrafo 1º diz o seguinte: a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, né, ele pode pedir a mudança desses dados, quando vise a reduzir ou excluir o tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado do lançamento. Então, antes do lançamento por declaração ocorrer, antes de haver a notificação do lançamento, o contribuinte tem um prazo para pedir a retificação dos dados que ele ofereceu ao fisco, se ele verificar que o valor é menor do que vai ser cobrado. Então, até a notificação do lançamento, ele pode pedir ao fisco que seja revisto essa declaração que anteriormente ele fez. Então, o contribuinte ele pode pedir ao fisco: olha, esses dados que eu passei para você não estão todos corretos. E eu quero fazer uma notificação. Eu quero pedir administrativamente para ser revisto isso. Só que ele tem que provar que realmente estão errados e tem que observar um prazo legal. Se ele foi notificado do lançamento, já era. Ele não tem mais esse direito. Parágrafo 2º. Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. Então, o lançamento ele pode ser revisto? Ele pode ser modificado pela autoridade administrativa? Sim. Só que o prazo para ela é maior do que para o contribuinte. Se ele lançou incorretamente, e se ele lançou de maneira incorreta, incompleta, com dados errados, o fisco pode de ofício pegar o lançamento, mudá-lo e fazer um novo lançamento, desde que se observe o prazo legal. Então, o lançamento por declaração, vocês percebem que existe uma colaboração do contribuinte, diferente do lançamento de ofício, que tudo o fisco cuida. O lançamento por declaração, o fisco, em tese, ele já tem os dados com ele. Só que ele pede para o contribuinte colaborar para ver se esses dados estão batendo. Será que está certo? Será que realmente é compatível com aquilo que tem? Ou será que não tem algo a mais aqui? O fisco já tem os dados que ele precisa. Só que em determinados impostos, como o ITBI, ele precisa fazer uma checagem dupla. E para ele fazer essa checagem dupla, para verificar se o que ele tem está correto, ele pede ao contribuinte: contribuinte, eu já tenho as suas informações, mas eu quero a sua colaboração. Me passe dados sobre esse seu imóvel que você quer vender. E aí eu vou fazer uma comparação e verificar se essas informações estão batendo ou não. Então existe uma colaboração igualitária em conjunto entre o fisco e o contribuinte, a exemplo da matéria de ITBI. Só que o lançamento por homologação, ele é mais complexo para o contribuinte. Aí o contribuinte mais colabora do que no lançamento por declaração. O que acontece? No lançamento por homologação, que é o mais difícil para o contribuinte, porque ele tem que cuidar de tudo sozinho, inclusive de pagar e calcular o tributo, o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Opera-se pelo ato em que se refira a autoridade, em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologue. Então, ele tem que prestar todas as informações ao fisco e também pagar o tributo com base no cálculo que ele fez, para que depois a autoridade veja o que foi feito e, verificando se está certo, ela homologue, carimbe e aprove. É o que nós falamos do imposto de renda. Eu não espero o fisco, no caso da Receita Federal do Brasil, me notificar, me avisar, verificar meus dados. Não, eu já tenho que passar para eles no prazo estipulado em lei. Então, no Carnê-Leão, lá nas informações solicitadas no site da Receita Federal, eu já passo todas as informações e com base nelas, com base inclusive no que o site já te ajuda a fazer ali, você faz o cálculo do tributo e vê quanto que você está devendo, qual alíquota a ser aplicada naquela base de cálculo. E aí você chega a um valor X. Esse valor X, aí você gera o boleto no site da Receita e é nesse valor que você vai pagar ao fisco.
Mas e se estiver errado? Aí o fisco notifica o contribuinte e fala, ó, esse valor está errado e você precisa pagar o que ainda está devendo. Mas, se estiver certo, há uma homologação. Parágrafo 1º. O pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos deste artigo, extingue o crédito, sob condição resolutória de ulterior homologação ao lançamento. Então, lembrando que o pagamento, nós vamos ver que é uma das formas de extinção do crédito. Ele já extingue aquela obrigação. Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito. Parágrafo 3º. Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo, porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade ou sua graduação. Parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos. Então, lembrando que existe um prazo para também a autoridade homologar. A lei que vai estabelecer isso. No caso do imposto de renda, a lei federal que vai estabelecer isso. Mas se não houver essa lei, será o prazo de 5 anos para a homologação. Se a lei não fixar prazo de homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem a Fazenda Federal se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e efetivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Tá? Mas a regra geral é o prazo de 5 anos, que é o prazo decadencial que nós estamos estudando, que começa desde o fato gerador até o devido prazo máximo para o lançamento do tributo. Ah, mas e se o fisco passa do prazo? Aí ele não vai poder cobrar o tributo do contribuinte. E aí o fisco fica no prejuízo. O lançamento tributário não cria a obrigação tributária, mas notifica e dá sua materialidade. Lembra sempre disso, pessoal. A obrigação tributária já existe antes do lançamento. O que o lançamento faz é constituir o crédito e notificar o contribuinte. Então ele dá à obrigação tributária um critério de liquidez e certeza. Dá a materialidade dessa obrigação. Caso não haja o devido adimplemento tributário, o devedor poderá sofrer uma ação de execução de dívida ativa. Então, se o tributo foi devidamente lançado, tudo certo pelo fisco, e ele começa a cobrar esse crédito que surgiu do lançamento para o contribuinte, e o contribuinte se recusa a pagar, aí já corre um outro prazo que a gente vai ver depois, que é o prazo prescricional, que também é de 5 anos, para que o fisco, verificando o inadimplemento, possa executar na Fazenda Pública. Se verificado que não há o pagamento devido do crédito, o fisco tem um prazo para cobrar. Porque se ele perder esse prazo, mesmo lançado, ele não pode cobrar mais. Então, terá mais 5 anos desde o crédito constituído até a devida execução fiscal para que o fisco cobre o valor devido do contribuinte. Inclusive, os seus bens podem ser confiscados se ele não pagar em dinheiro. Então, existe um prazo para mover uma ação de execução de dívida ativa. O crédito tributário poderá sofrer alterações pela suspensão, extinção e exclusão. Vamos supor que houve o lançamento, seja de ofício, homologação ou declaração. Não importa a modalidade de lançamento. Houve o lançamento. Houve o cumprimento do prazo decadencial. O fisco já constituiu o crédito. Mas esse crédito, mesmo constituído, ele poderá sofrer alteração? Sim, através da suspensão, extinção ou até pela exclusão. São 3 modalidades previstas pelo Código Tributário Nacional. Grifem aí o artigo 151 do CTN. Ele fala das hipóteses de suspender o crédito tributário. Suspende a exigibilidade do crédito tributário. Quais são as hipóteses de suspensão que não se confunde com extinção nem exclusão? Quais são as hipóteses de suspensão do crédito? Moratória, depósito do seu montante integral, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, isso a gente vai ver lá na frente do processo administrativo, no processo tributário administrativo, a concessão de medida liminar em mandado de segurança,
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ações judiciais e o parcelamento. Então, pode-se suspender a exigência do crédito, parar o prazo de obrigação de pagar, de cobrar este crédito do fisco, pelo fisco ao contribuinte, quando, por exemplo, existe a proposta de ações, que a gente vai ver isso lá no processo tributário. No processo tributário, que comunga muito com o processo civil e o direito constitucional, nós temos as peças, por exemplo, o mandado de segurança, a ação no caso de ações judiciais ou até ações administrativas, em que pedem à autoridade competente que aquele tributo seja suspenso e até extinto, porque há alguma irregularidade, mas só que, claro, o contribuinte tem que dar alguma garantia ao fisco, porque pode ser que ele perca essa ação, e aí, perdendo a ação na instância judicial administrativa, aí ele vai ter que realmente pagar o tributo. Então, o contribuinte ele tem o direito de se defender. É o princípio o princípio do contraditório, o princípio do direito de defesa, né, do contribuinte. Isso é lá na frente, a gente vai ver isso com calma, inclusive com base no Código de Processo Civil. O objetivo dessas aulas é focar apenas no direito material tributário. Mas as hipóteses processuais, é importante vocês saberem, que estão previstas no artigo 151, que são as hipóteses de suspensão do crédito tributário. Porque se perguntarem na prova, pessoal, aí vocês já vão saber que está no artigo 151 do CTN, tá? Então, se perguntar as hipóteses de suspensão do prazo para a cobrança do crédito, são essas que a gente está vendo aí. E a gente vai ver depois o que é a moratória, o que é o parcelamento. O parcelamento é o mais fácil, né? Você pede que aquele valor que está devendo seja parcelado em várias vezes. Como se você estivesse pagando algo na loja pedindo para que seja parcelado tantas vezes sem juros. Você pode fazer isso na esfera tributária. Estou devendo R$1.000 ao fisco. Eu vou querer um parcelamento aí de 3 vezes. É possível isso? Sim, é possível. E aí você suspende a exigência do crédito, porque você já mostrou para o fisco. Eu quero pagar o valor, só que agora, por exemplo, não estou conseguindo pagar tudo, então eu vou pagando em parcelas. E aí aquele prazo para cobrar o valor integral fica suspenso, porque uma parte já foi paga, uma garantia já foi garantida, já foi feita. Mas as outras modalidades, concessão de medida liminar em mandado de segurança, inclusive essas partes de medida liminar já são previstas pelo Código de Processo Civil, que é um pedido de urgência que você faz ao juiz, seja federal, para tributos federais, ou juiz estadual. Agora, isso a gente vai ver lá na frente, mas é importante a gente ter na mente essas hipóteses e grifar no código para que depois, quando questionado na prova, vocês já saibam de cor quais são essas modalidades. Se vocês quiserem uma dica, coloquem escrito em tudo em maiúsculo uma palavra que se diz assim, moderecopa. Assim mesmo, tudo maiúsculo. Mo, de moratória, de depósito do montante integral, de reclamação ou recurso, de concessão de medida liminar e parcelamento. São as hipóteses de suspensão. Moderecopa. Lembra dessa expressão aí? Coloca aí grande nas suas anotações. Moderecopa. Para vocês decorarem as hipóteses no artigo 151 do CTN. Eu digo isso, pessoal, porque na primeira fase não tem consulta do código, tá? É importante a gente ter isso em mente. Só na segunda fase é que a gente faz a consulta ao Código Tributário Nacional, à Constituição. Então, na primeira fase, não se permite, pelo que eu me lembro, pelo menos na minha época foi assim, não se permite a consulta. Então, para garantir a primeira fase, coloque esse esqueminha, moderecopa, para vocês decorarem as hipóteses do artigo 151 do CTN. Lembrando que uma delas, essa parte de liminar, de ações, mandado de segurança, isso é mais um processo tributário, que a gente vai estudar posteriormente. Continuando aqui, parágrafo único do artigo. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal, cujo crédito esteja suspenso, ou dela consequentes. Mesmo que eu esteja suspenso do crédito, que é uma obrigação principal, obrigação de pagar o tributo, não dispensa da obrigação acessória. Lembra que são duas obrigações que podem caminhar juntas, mas uma não depende da outra. Eu estou dispensado de pagar o tributo, mas eu não sou dispensado de declarar. Então, uma não depende da outra. Mesmo que andem em conjunto, se uma é suspensa, a outra tem que continuar sendo prestada. Continuando aqui, artigo 152, ele fala da moratória,
tá? O que é a moratória em casos, no caso, o conceito geral de moratória, mas isso a gente vai ver lá na frente no processo tributário. Mas o conceito geral, o que é moratória? A moratória somente pode ser concedida, segundo o artigo 152, primeiro, em caráter geral, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira, pela União, quando os tributos de competência dos estados, DF e municípios, quando simultaneamente concedida, quanto aos tributos de competência federal e as obrigações de direito privado. Inciso 2, em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Aí o parágrafo único diz o seguinte: a lei concessiva de moratória, o que é moratória? Até o nome já faz, mora, demora para pagar. O contribuinte está demorando, está inadimplente com o fisco. Então ele pode conceder um benefício que é uma moratória. E quem que concede isso? É o fisco através de uma lei que tem que ser constituída. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Existe a possibilidade, pessoal, de o fisco verificando alguma situação, por exemplo, extraordinária, ele diz assim, os contribuintes não vão conseguir me pagar agora esse tributo. Então, por conta dessa demora, eu concedo uma moratória e aí eu permito que esse tributo seja pago fora do prazo. Então, é uma questão de moratória. Vamos supor que ocorreu uma enchente, supondo nos casos, por exemplo, que foram uma catástrofe muito triste, que ocorreu no estado de Minas Gerais, com as chuvas, no caso, quando houve aquele desastre em Brumadinho e também em Mariana, nos municípios ali do interior de Minas. Ali houve um desastre natural, assim como houve aqui no litoral norte de São Paulo, na região de São Sebastião, muitos causados pelas chuvas, pelos ventos, e que gerou muita situação grave nas cidades, o pessoal ficou sem água, sem luz, as casas foram totalmente destruídas. Nesse caso, o fisco vai verificar, nós temos uma situação extraordinária. E nessa situação extraordinária, eu não vou cobrar agora o tributo dessas pessoas, porque as pessoas estão recém restabelecendo as suas vidas, perderam tudo. Lógico que vai ter um tempo maior que elas vão precisar ter para pagar o tributo. Olha o desastre que aconteceu. Então o fisco pode verificar. Diante dessa situação extraordinária, eu vou instituir uma lei que vai dar a moratória para estas pessoas, para uma determinada categoria de pessoas. Por exemplo, aqueles que moram no litoral norte de São Paulo afetados pelas chuvas. Então é um exemplo de uma seleção específica. É uma exceção que o fisco pode conceder por meio de lei e já é previsto pelo CTN. A questão da moratória, tá? A moratória é prevista dos artigos 152 a 155A do Código Tributário Nacional. No caso de passado o prazo de pagamento, então o contribuinte está em mora, está demorando, ou seja, quando mora por parte do contribuinte devedor, o fisco poderá conceder um prazo maior para pagamento através da moratória. Olha, diante dessa situação grave, então vamos fazer o seguinte, vamos postergar esse prazo para mais, e aí você vai ter mais tempo para poder se planejar e aí pagar o tributo devido. Cuidado! Isso só poderá ocorrer com a devida permissão de lei. Não existe moratória, pessoal, sem lei. É o princípio da legalidade tributária. O fisco não pode, de ofício, declarar a moratória. Ele tem que fazer isso por meio de lei, através do Poder Legislativo, da Assembleia Legislativa, no caso dos estados e do Distrito Federal, por meio da Câmara de Vereadores, no caso dos municípios, ou no caso do Congresso Nacional, exemplo da União. Então, o Poder Legislativo é que tem que conceder essa possibilidade. Essa moratória poderá ser concedida de caráter geral, mas também poderá ser concedida de caráter especial, conforme a disposição do artigo 152 que a gente viu do CTN. Já deixem grifados esses artigos, que são artigos estratégicos para vocês, para o estudo de vocês e para as provas. A moratória heterônoma. O que é a moratória heterônoma? É exclusiva da União, que é o maior ente federativo. A União poderá fazer moratória sobre os tributos de outros entes, União, no caso, estados, municípios e o Distrito Federal,
embora, mesmo com a permissão de lei, há controvérsias sobre a sua constitucionalidade. Existe uma questão polêmica que envolve essa moratória heterônoma. Que é, por exemplo, quando o Estado, o município ou o DF não concedem a moratória, a União vai lá, invade a competência desses entes e diz: vocês podem ser não perdoados, mas receber um prazo maior para o pagamento dos tributos. Só que existe uma questão, o desrespeito à competência tributária, o desrespeito ao pacto federativo, a competência de cada ente. Como que a União está intervindo nos estados e nos demais entes e dizendo que pode conceder moratória ou não, intervindo na competência dos demais entes federativos? Então existe uma controvérsia na doutrina com relação à constitucionalidade dessa moratória heterônoma. Mas se perguntarem na prova, saibam que existe. A não ser que surgir lá na frente uma ação do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade dessa disposição do CTN. Mas por enquanto ela está lá, por enquanto é válida. Por ato administrativo poderá ser concedida a moratória desde que atenda às condições previstas em lei. Havendo lei, o ato administrativo pode conceder, porque se o ato administrativo desrespeitar o que a lei diz, esse ato administrativo é nulo de pleno direito. Existe uma hierarquia entre lei e ato administrativo. Ato administrativo deve observar tudo que a lei determina e os limites da lei. A moratória poderá ser parcelada, mas isto não se confunde com as hipóteses de parcelamento, que é uma hipótese de suspensão, que é uma outra hipótese de suspensão. Muito bem, passando aqui para o próximo slide. Quem quiser os slides eu posso passar por e-mail. O artigo 155 também fala da moratória. Ele diz o seguinte: a concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixar de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora. Então é importante dizer isso, pessoal. No caso da moratória individual, ele não pode delegar essa moratória para outros, para beneficiar outros, se não houver, inclusive, previsão legal, inclusive sobre a possibilidade dele perder essa moratória. Então, se o contribuinte recebeu uma moratória por parte do fisco, se ele abusar desse direito, ele pode perder essa moratória. Inclusive, ser cobrado do valor que ele deve e ainda mais juros e correção monetária. Com imposição de penalidade cabível nos termos do dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiros em benefício daquele. Então, pode ser aplicado multa em caso de abuso do direito de moratória. Sem imposição de penalidade nos demais casos. Parágrafo único do artigo 155 diz o seguinte: no caso do inciso 1 deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito de prescrição do direito à cobrança de crédito. No caso do inciso 2 desse artigo, a revogação só poderá ocorrer antes de prescrito o referido direito. Artigo 156, nós vimos a possibilidade de suspensão, que não significa extinção. São duas possibilidades diferentes, né? O que é a extinção do crédito tributário? Quando ele acaba. A suspensão não acaba com o crédito tributário. A suspensão ela só para o prazo. Mas, se for desrespeitado, continua da onde parou. Agora, a extinção é quando acaba o crédito tributário. Por exemplo, com o pagamento. Paguei o tributo? Tem mais o que discutir. Paguei o carnê de imposto de renda? Acabou. Acabou minha relação com o fisco federal. Paguei o meu imposto no prazo devido, prestando as informações acessórias devidas, pagando o valor que eu estava devendo. Nesse caso, houve uma extinção. Então, a possibilidade mais fácil de decorar de extinção de crédito tributário é o pagamento. Acabou a relação tributária, mas existem outras. Por exemplo, a compensação, que é exemplo, o fisco me deve tanto, eu devo tanto ao fisco. Já que os dois estão devendo um para o outro, vamos compensar os valores. É claro que tem um limite. Se o fisco me deve 30 e eu devo ao fisco 40, há um abatimento, aí eu só devo 10 para o fisco. Então, o fisco está me devendo 30, eu estou devendo 40, mais até ao fisco. Pode haver compensação de valores? Perfeitamente possível. Artigo 156, inciso 2 do CTN. 3. A transação. 4. Remissão. Lembra da remissão dos pecados, ou seja,
Quando, lembra na igreja, né? Quando o padre faz a remissão dos pecados, ele absolve a pessoa da sua dívida. A mesma coisa no âmbito tributário. No âmbito tributário, existe a remissão. Eu fiz essa associação para vocês saberem o que significa a palavra remissão. É o perdão. Você redime a pessoa da dívida tributária que ela deve ao fisco. Isso é uma possibilidade de extinção. Ele não suspende, mas extingue a obrigação tributária. A prescrição e a decadência, claro. Se passou do prazo de 5 anos, que é o prazo decadencial, para se constituir o crédito, ou se passou de 5 anos o prazo para cobrar o crédito antes da execução fiscal, se passou esse prazo prescricional decadencial, acabou. Por isso que o fisco tem que ficar atento ao prazo. A lei estabelece esse prazo. A conversão do depósito em renda. O pagamento antecipado pode acontecer também, e é uma possibilidade de extinção. O pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus parágrafos 1º e 4º. A consignação em pagamento, nos termos disposto no parágrafo 2º do artigo 164 do CTN. A decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. A decisão judicial passada em julgado, então, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo, se transitou em julgado no âmbito judicial ou se já passou pela última instância no âmbito administrativo e o caso se encerrou, então o fisco não pode mais cobrar o tributo, porque ele se extinguiu. A dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condição estabelecida em lei. Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação de irregularidade da sua constituição, observado o disposto no artigo 144 e 149. Grifem aí o artigo 156, possibilidade de extinção do crédito. Agora nós vamos falar da possibilidade de exclusão, previsto no artigo 175 a 181 do CTN. Exclui o crédito tributário, que não significa, no caso, extinguir o crédito, mas ele exclui, afasta. Por exemplo, no caso da isenção e da anistia. Essas são duas possibilidades de exclusão, que não é extinção. A exclusão só pode ser pela isenção ou pela anistia. Parágrafo único do artigo 175. A exclusão do crédito tributário não dispensa o contribuinte das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito esteja excluído ou dela consequente. Vamos supor que, em algumas possibilidades, o fisco isente o contribuinte de pagar o tributo. Isenção não se confunde com imunidade. Imunidade é o que é previsto na Constituição. Isenção é quando a lei concede essa possibilidade ao contribuinte, e aí o fisco, verificando essa possibilidade legal, ele isenta de pagar o tributo. Mas não é porque ele está isento de pagar o tributo que deixa de prestar as obrigações acessórias. Um exemplo disso, novamente, é o imposto de renda. Há pessoas que são isentas de pagar o imposto de renda. Não é que são imunes, como os templos religiosos, como os partidos políticos, por exemplo. Agora, quando a gente fala de isenção, por exemplo, pessoas portadoras de doenças como o câncer. Elas são isentas, não imunes, mas isentas. O fisco vai lá e isenta aquela pessoa de pagar aquele tributo. Mas não é que ela está isenta de pagar o tributo, que ela está isenta de prestar as informações ao fisco. E ela deve prestar sempre as informações ao fisco, mesmo que ela não precise pagar o tributo. Então, a obrigação acessória, mais uma vez, não segue a principal. Agora, quando há a extinção, diferente da exclusão, quando há a extinção do crédito, aí se extingue todas as obrigações, principal e acessória. Agora, a exclusão só se afasta a principal, a acessória deve ser cumprida. A exclusão tributária evita o lançamento. Para haver isenção ou anistia é o perdão da dívida, somente através de lei específica do ente competente. Então, não pode a União isentar de IPTU uma pessoa, porque o IPTU é de competência do município. Assim como não pode o município isentar uma pessoa de ICMS,
Porque o ICMS é estadual, então cada um com a sua respectiva competência tributária. E é o ente competente que pode declarar a isenção ou anistia. Para haver isenção ou anistia, novamente falando, somente através de lei específica do ente competente, não podendo ser concedida por ato administrativo, decreto ou regulamento. Então, não é por ato administrativo que se concede a isenção ou anistia, é por meio de lei. A isenção não é para taxas e contribuições de melhoria, tá, gente? A isenção não se aplica a esses dois tipos de tributos, mas apenas aos impostos, a exemplo do que eu falei do imposto de renda. Artigo 176. O que o artigo 176 fala pra gente? Ele diz o seguinte: a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se aplica e, nesse caso, sendo o caso, o prazo da sua duração. Ah, mas eu posso, por meio de contrato, declarar a isenção? Não. Isenção e anistia é somente uma concessão de lei, ato público. Então, disposições em contrato não têm força sobre a lei. A lei tem mais força sobre as relações particulares. É a prevalência do interesse público sobre o privado. E, nesse caso, isenção e anistia somente é concedida por meio de lei. Mesmo que esteja previsto no contrato celebrado entre as partes, esse contrato é nulo. O que prevalece é o que a lei dispuser. Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares. Artigo 180. O que é a anistia? A palavra já diz. É como se fosse, não é como a remissão. A remissão, ela exclui. A anistia, a remissão do tributo, ela extingue o crédito. A anistia exclui. Lembra, remissão extingue, acabou para sempre. A anistia, ela exclui. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à lei vigente em que se concede, não se aplicando, por exemplo, aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. Então, a anistia abrange exclusivamente infrações cometidas anteriormente à vigência da lei em que concede, não se aplicando, por exemplo, então, aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem sua qualificação, seja praticado com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. Aí o inciso 2. Salvo disposição em contrário, as infrações resultantes do conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, quando há um crime praticado em conjunto. Aí também pode ser concedido a anistia. Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. A responsabilidade é objetiva para as infrações tributárias, então não se requer comprovar o dolo ou a culpa. Infrações mais graves podem ser beneficiadas pela anistia. Então, só as infrações mais graves que podem ser beneficiadas pelas anistias, não as pequenas infrações. A anistia pode ser geral para todos os tributos ou limitadamente, conforme o artigo 181, inciso 2. O artigo 181, inciso 2, vamos colocar aqui, pessoal, no CTN, 182 do CTN. Diz o seguinte, 181, inciso 2, ele diz o seguinte: a anistia pode ser concedida em caráter geral e limitadamente quando as infrações da legislação relativa a determinado tributo, as infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza. A linha C, a determinada região do território do ente tributante em função das condições a ela peculiares,
E a linha D, sob condições de pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder ou cuja fixação seja atribuída pela lei à autoridade administrativa. Pessoal, basicamente essas são as informações que eu queria passar para vocês sobre as possibilidades aí, né? Nós falamos sobre a suspensão, extinção e exclusão, que são 3 institutos diferentes, mas todos eles previstos no Código Tributário Nacional, sobre a possibilidade aí de sobre as demais possibilidades, né, de não pagar um determinado tributo, né? Sobre a possibilidade de você não pagar determinado crédito tributário. Pessoal, basicamente essas são as informações que eu queria passar para vocês. Eu estou vendo aqui se nos slides existe alguma coisa que faltou. Lembrando mais uma vez que o crédito tributário, mesmo já lançado, pode sofrer alterações por suspensão, quando o prazo para de correr, e pode voltar a correr se houver algum abuso das possibilidades de suspensão do crédito. Quando há a extinção, quando o crédito deixa de existir, ou quando há uma exclusão, quando o crédito ele existe, mas ele é simplesmente excluído e a pessoa, por anistia ou isenção, não paga aquele tributo, tá? Mas lembrando que a suspensão e a exclusão, elas não isentam de obrigação acessória, tá bom? A obrigação acessória não segue necessariamente a principal. Elas podem andar juntas, mas excluído uma, mesmo assim a outra continua valendo. Lembrando que suspensão é uma coisa, extinção é outra e exclusão é outra ainda, tá bom? Mas ambas são possibilidades de alterar o crédito tributário já lançado pela autoridade administrativa competente. Pessoal, basicamente essas são as informações. Sempre recomendo que acessem o meu site proflucasdireitotributário.com.br para me conhecerem melhor, ter acesso às minhas redes sociais e lá a gente poder ter essa interação e poder tirar a dúvida de vocês e ouvir as sugestões de vocês para o canal e outras informações que sejam aqui relevantes para fazer esse canal, esse curso, crescer para o maior número possível de pessoas, tá bom? Se ficaram dúvidas, podem passar aqui embaixo, fico à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Bons estudos a todos!